2% de margem de erro, para mais ou para menos, portanto ele pode ter de 54 a 58. E Fernando Haddad, do PT, aparece com 44% dos votos válidos, considerando a margem de erro, pode ter de 42 a 46. Essa é a boca de urna do Ibope para a eleição presidencial. Gente, boca de urna, pesquisa feita pelo Ibope hoje, acontece que já faz 2 horas que diversos estados brasileiros já fecharam as suas urnas e o Tribunal Superior Eleitoral começou a totalizar esses votos. Portanto, neste momento, nós já temos a apuração bem avançada pelo Brasil. Mas eu queria um comentário da Renata Lopretti sobre esses números que boca de urna mostra pra gente. Esse boca de urna do Ibope indica a vitória de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad e duas coisas principais a comentar aqui. É uma vantagem expressiva. Se confirmada nas urnas, Bolsonaro será eleito, só para a gente ter uma ideia de comparação, por um patamar muito semelhante àquele que Dilma Rousseff, em 2010, derrotou José Serra, na primeira eleição dela. E significa uma derrota histórica para o PT. Histórica para o PT por 2 motivos. Primeiro, porque o partido estaria recuando para um patamar de votos que ele teve na disputa da presidência antes de chegar ao poder. Mais ou menos aquele que Lula teve ao perder para Fernando Collor em 1989. E segundo, por causa da estratégia adotada, que foi uma estratégia o tempo inteiro de resgatar a questão do impeachment de Dilma Rousseff, caracterizar o que aconteceu como golpe, uma campanha muito centrada na defesa jurídica do ex-presidente Lula, condenado e preso por corrupção, e que levou o partido, como eu disse, ao pior resultado numa eleição presidencial desde 1989. Estou desconsiderando aqui as 2 eleições que o PT perdeu para Fernando Henrique. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, o que a gente tem a dizer é isso: é uma vitória muito expressiva de um candidato que se apresentou e conseguiu ser entendido pelo eleitor como um representante da mudança nessa eleição. 12 pontos percentuais. 12 pontos percentuais é o que indica a boca de urna, numa eleição em que os eleitores se declaravam cansados do que foi caracterizado como a velha política. Bolsonaro se apresentou como um representante, um outsider, ainda que ele seja um deputado federal de 7 mandatos. Ele conseguiu se apresentar como tal e se conectar com o eleitor em 2 assuntos que foram muito importantes nessa eleição, que foram a questão da corrupção na esteira da Operação Lava Jato, que desgastou lideranças dos partidos tradicionais, e o assunto da segurança pública, que sempre esteve no centro da campanha dele e que se revelou uma grande preocupação dos eleitores esse ano. Uma coisa interessante também da gente notar foi a trajetória de Bolsonaro no segundo turno. Você vai lembrar melhor do que eu, William, ele começou o segundo turno no Jornal Nacional, se declarando literalmente um escravo da Constituição. Exato. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso por toda uma questão de risco de autoritarismo que cercava a campanha dele. Então ele começou o segundo turno assim, e ao longo do segundo turno, às vezes com avanços e recuos, mas ele bateu muito nessa tecla, chegou, você vai lembrar também, a desautorizar um filho, do qual foi recuperada uma gravação em que ele falava sobre a possibilidade de fechar o Supremo. Gravação de 3 meses antes. E Bolsonaro desautorizou, e ontem, o último dia da campanha, a gente também viu no Jornal Nacional, na última manifestação dele via redes sociais, um vídeo que ele gravou, ele repetia essa questão de que vai respeitar... Ele tinha a Constituição nas mãos. Exato, Constituição nas mãos, e de que ela será respeitada em seu governo. Governo que agora se confirma com esse resultado da boca de urna do Ibope. Bom, são 19h04 pelo horário de Brasília. Eu dizia, nas últimas 2h04, o TSE já começou a totalizar os dados relativos à apuração de votos para a presidência da República. Isso que nós vimos agora foi a pesquisa de boca de urna do Ibope. Nós vamos agora sim ver os números oficiais da totalização do TSE com a Renata Lopretti. Vamos lá, Renata. E a gente vai ver o quão avançado está. Dá uma olhada. Muito avançado. 88,44% das urnas apuradas. Mesmo quem tem a memória de como foi a eleição do primeiro turno está impressionado agora com a rapidez. São menos cargos. Em muitos estados só existe a eleição para presidente porque a de governador já foi encerrada. Com quase 89% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece com 50
55,70% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, aparece com 44,30% dos votos válidos. Isso aí combina muito com os números que acabamos de dar do boca de urna do Ibope, como você testemunha aí em casa. E eu devo lembrar também os números que ontem foram apresentados pelo Jornal Nacional, dos dois principais institutos de pesquisa, tanto o Ibope quanto o Datafolha. Eu tenho aqui na minha mão. O Ibope tinha apontado na pesquisa de ontem, que nós mostramos no Jornal Nacional, Bolsonaro com 54 e Haddad com 46. E o Datafolha tinha mostrado Bolsonaro com 55 e Haddad com 45. Essa situação coloca os dois institutos de pesquisa a se confirmar o ritmo da apuração até agora, rigorosamente, que a gente tá vendo? Exato, rigorosamente dentro da margem de erro, bem próximo do número efetivo. Uma coisa que seria interessante, talvez, a gente ver como é que anda a apuração por regiões. Vamos lá. Se os favoritismos vão se confirmando, né? Primeira coisa que a gente repara é que a marcha da apuração não é igual em todas as regiões. No momento a gente tem aqui muito menos dados da região sul e já muito mais avançada no Nordeste, por exemplo. E no Sudeste, mais ainda. Exato. Com os dados que a gente tem até aqui, vai se confirmando o que foi essa eleição desde o início. Jair Bolsonaro vencendo em todas as regiões do país, com exceção da região Nordeste, onde, com quase 90% das urnas apuradas, Fernando Haddad está à frente. Bolsonaro vencendo em